Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo para vocês mais um resumo de Fazbear Friends para o canal. Dessa vez vamos encerrar o primeiro livro, né, que é o Into the Pit, com a terceira história chamada Count the Ways. Lembrando, galera, que os livros de Fazbear Friends consistem em 3 histórias separadas e um epílogo, que é o do Stitch Rape, né, o fantasma despedaçado e tal. Só que como cada livro tem um pedacinho da história, eu vou esperar um pouco. Ou seja, eu vou trazer os resumos das histórias do livro de 1 a 5. Depois eu vou trazer a primeira parte do epílogo do Stitch Rape, com os pedacinhos do livro 1 até o 5, beleza? Mas enfim, né? Count the Ways é o nome dessa história, né? Que em tradução literal ficaria Conte as Formas ou Conte as Maneiras. E pô, essa história é bem pesada. Scott Calton e Ellie Cooper, o que vocês estavam pensando quando vocês escreveram isso? Mas basicamente nós iremos acompanhar, né, Millicent Fitzsimmons, uma garota de 14 anos. Ela é gótica, fria, sempre sonhando com a morte, né? E ela acorda, né, presa num local escuro e ela nota, né, que tem 2 olhos azuis encarando ela lá de cima. E ela percebe, né, que ela tá dentro da barriga de um urso. Que urso será esse, né, minha gente? Mas ela já sente um pouco de claustrofobia, né? Ela pergunta, quem é você e tal. E ele, pense em mim como seu amigo até o fim. Basta decidir se o seu fim será lento ou rápido. Feliz Natal, eu realizarei seus sonhos. Não é uma questão de se, mas de como. A Millie fala que gostaria de sair, né? Só que o urso responde que ela ficará ali até decidirem como será o encontro dos sonhos dela com a morte. A escolha dela. Mas será um prazer apresentar algumas opções. E bom, galera, essa história tem um artifício de ficar indo e voltando por meio de flashbacks, né? Então vamos para o primeiro flashback, onde nós descobrimos, né, que a Millie foi batizada em homenagem à sua bisavó, né? E ela não gosta do nome dela. Mas ela tem uma gatinha que ela batizou em homenagem a um dos poemas de Edgar Allan Poe, né? Que foi um famoso escritor aqui no mundo real mesmo, bem antigamente. E basicamente os pais dela receberam uma proposta de emprego lá na Arábia Saudita e deram a opção, ó, vem com a gente ou você fica com seu avô. E ela decidiu ficar com o avô, né? E ela reclama porque, tipo, ele parece ser um colecionador, junta um monte de coisa aqui, outras ali. Ela até tenta decorar o quarto, que era da avó dela, mas ainda não fica o toque pessoal dela mesmo. O avô chama ela pra jantar, fala que ela tá pálida, ela tenta comer um bolinho de carne, mas ela lembra, né, que é vegetariana e tal. Ele, eu entendo, tá bom? Coma seus brócolis e tal, eu quero que você seja feliz, tá bom? E tipo, ela não quer ser feliz, essas coisas, blá blá blá. E aí ela termina de jantar, o avô manda ela pro quarto pra fazer as tarefas e tal. Só que ela vai, pega e começa a pesquisar poemas sobre morte na internet, né? Aparece esse Annabel Lee, né? Que é o do Edgar Allan Poe, que foi, inclusive, esse é o nome da gatinha dela, né? Annabel Lee. E outro poema que ela encontrou também do Poe, né? Foi O Corvo. Outro poema que ela encontrou também foi da Emily Dickinson, né, uma poetisa que ficou bem famosa, inclusive, por uma série da Apple TV, né, estrelando a Hailee Steinfeld. E basicamente é um poema sobre o encontro com a morte, né? O avô bate lá na porta do quarto, deixa um leite com alguns cookies para ela e tal, diz que vai dar uma enrolada na oficina por 1 hora e que ela chame caso precise, né? E aí o flashback acaba com ele indo embora, pegando a travessa de cookies, mesmo depois de ter rejeitado, né? E aí basicamente o urso tá dizendo que tem várias opções de como matar a Millie. Primeiro ele vai falar as preguiçosas, que são as mais lentas. Desidratação, fome. Mas a Millie diz que o avô vai encontrá-la. Ela vai gritar, divirta-se, cordeirinho. Aí dentro tem isolamento acústico. Grite o quanto quiser. E aí nós temos outro flashback, né? Dessa vez faltando 1 semana para o início das férias de inverno. E a Millie não tá nem um pouquinho ansiosa em voltar pro colégio, né?
Mas, basicamente, como se diz? Peraí. Ela tá lá, né? Ela comenta que não se encaixa muito bem, mas isso é só os pensamentos dela, né? Não são bem falas que ela expressa. No colégio ela encontra uma cheerleader lá, né? Uma líder de torcida que fica chamando ela de filha do Drácula. E bom, todo mundo ali sabe que os pais dela são o Jeff e a Audrey Fitzsimmons, mas basicamente eles são uma piada na cidade, né? Porque eles começam projetos com entusiasmo e logo os abandonam, né? Um exemplo que a Millie cita, né? Há uma vez, quando ela tinha uns 10 anos, compraram uma casa colonial decadente, só que acabou que não reformaram toda porque o dinheiro faltou e tal. Mas eles sempre estiveram otimistas quanto a empregos. Eles começavam alguma coisa, mas nunca terminavam. Começavam, aí depois apertavam, eles nunca terminavam, mas sempre estavam otimistas. E o avô dela, vez ou outra, ajudava também. Só que ele não era conhecido como esquisito, estranho, porque ele foi um renomado professor de matemática no ensino médio por anos, então ele ganhou o apelido de excêntrico no máximo. A Millie também tinha uma melhor amiga, né, desde a infância, chamada Hannah, mas quando começou o ensino médio ela ficou ligando para popularidade e tal. Embora a situação financeira dela não seja o suficiente, né, para ela ficar totalmente no grupo das populares, ela ainda fica no redor delas, né? Ela prefere migalhas a uma amizade verdadeira. E a Millie tá lá, sentada no refeitório, né, lendo contos de imaginação e mistério, mais especificamente A Queda da Casa dos Usher, ou dos Usher, né? Quando um garoto novo, né, chamado Dylan, chega para pergunta se pode sentar ali, ela, tá. E ele comenta, né, que ele adora autores de terror das antigas, como H.P. Lovecraft e tal, o próprio Poe mesmo. E diz que esse lugar é chato, mas a Millie é a única pessoa ali que parece legal, né? Ele até elogia as joias de luto vitorianas que ela usa. E aí ela fica mó feliz, mas não demonstrando, né? E ele pergunta se pode sentar ali de novo no dia seguinte. Ela, claro. E aí o flashback acaba, né? Novamente o urso tá dizendo, que tal se eu congelar você até a morte? Não, peraí, é melhor não. Tá fora de cogitação, pois seu avô notaria a falta de energia na oficina e vai que descobrisse algo, né? E aí a Millie pergunta por que o robô quer matá-la, né? Ele, tô entediado. Eu fiquei anos num ferro velho, num lixão, até seu avô me encontrar e tal, e também não tô fazendo nada aqui. Olha, eu gosto de matar e você quer morrer. É uma relação mutuamente benéfica. Já estão vendo quão problemático essa história, né, Scott? Romantizando a morte. Mas beleza. A Millie, ela percebe então que a morte sempre foi uma ideia interessante a qual ela gostava de brincar, mas ela nunca pretendia realmente tomar alguma ação para que ela morresse. Ela fala, né, para o urso que ela não quer morrer de verdade, mas ele sorri da cara dela. Outro flashback se inicia, né, e nós vemos a Millie jantando e tal. O avô fez macarrão ao molho marinara, mas ele meio que separou, né, a carne para ele e, tipo, molho sem carne para Millie. Ele pergunta como foi o dia no colégio, ela disse que não foi tão porcaria quanto normal, e acaba revelando que conheceu alguém legal, né? Um garoto. Mas não é pro avô se empolgar, pois não é uma história de amor. Foi só uma conversa decente, mais nada. Ele, já é algo, né? Hoje em dia os jovens não tiram a cara do celular. Sabe, quando eu conheci sua avó eu era um pouquinho mais velho que você agora. Ela, pronto, você quer que eu me case com ele? Eu sou muito nova para casar ele. Sim, eu concordo. Eu e sua avó namoramos na escola, noivamos no último ano da faculdade. Mas tudo começou com uma boa e velha conversa. Nunca se sabe, ela, calma aí, velhinho. Ele, relaxa, eu só tava recordando. Olha, eu queria que você pudesse ter conhecido sua avó. Eu a perdi quando ela não tinha nem 40. E aí a Millie diz, que nem Annabelle Lee, né? E aí os dois começam a debater, né, sobre o Edgar Allan Poe. E ele diz, Millie, olha, eu sei que você é fascinada por essas coisas, mas você sabe que ele não escrevia sobre a morte por achá-la romântica, né? E sim porque ele perdeu muitas pessoas que amava. Você nunca passou por esse tipo de perda. Ela te muda. Anos após a morte da sua avó, meus amigos até tentaram me consertar, arrumar umas outras garotas e tal, mas sua avó era a única pra mim. E a Millie, né, meio que dá uma simpatizada com o próprio avô, dizendo que deve ter sido difícil e tal, eu sinto falta dela todos os dias.
A Millie, ela até agradece, né, pelo jantar e diz que é melhor ela fazer a tarefa. Só que aí ela sobe, né, e ela não pensou sobre morte, e sim sobre o Dylan e nas palavras que o avô falou, né. E quando ela recitou mentalmente o poema lá do Edgar Allan Poe, pareceu mais ser sobre amor do que sobre morte. Acaba o flashback e a Millie diz, né, olha, eu acho que quando eu disse que eu queria morrer, na verdade eu estava querendo fugir. Tipo, eu queria que minha vida fosse diferente. Mas o urso diz, ah, o mundo é podre e repugnante, mas é mais satisfatório acabar com a vida, não é? Aqui vai o seu segundo round de opções. Que tal empalar, né? Tipo, eu soube que você é chamada lá de filha do Drácula e tal, mas você sabe que ele foi inspirado num cara da vida real, né? Tipo, o príncipe Vlad e tal. Ele era conhecido como Vlad, o Empalador. E ele fala, né, que ele pode pegar uma das barras de metal dele e passar pela cavidade corporal, fazendo atravessar até o outro lado. Bem bizarro, né, gente? Mas enfim, outro flashback se inicia, né? A Millie tá lá esperando o Dylan no colégio. E ele chega, né, entregando um livro para ela, né, que é o Chamado de Cthulhu e Outros Contos. Ele fala que ela pode ficar, né, pois ele ganhou uma cópia em capa dura no aniversário. E ele, bom, a Millie agradece, né, e quando ela chega em casa, ela comenta, né, que o que o H.P. Lovecraft escrevia era bem mais estranho que o Poe, né, escrevia, mas ela adorou isso. E aí ela começa a pesquisar poemas sobre amor, e ela até encontra um bem famoso da Elizabeth Barrett Browning. E ela geralmente escrevia poemas sobre a morte no diário, só que ela altera, né, e faz um poema mais sobre um coração remendado. E ela se sente satisfeita. Mas o flashback acaba e o urso agora está sugerindo eletrocutar a menina. Ele até cita a cadeira elétrica, para vocês terem noção. Ele diz que não tem uma cadeira para amarrá-la, mas ele pode disparar uma série forte de correntes elétricas pelo corpo. E aí a Millie lembra que já tomou um choque uma vez no hotel e não queria sentir a sensação de uma descarga maior que pudesse matá-la. Mas ela prefere guardar as próprias energias se tiver alguma esperança de viver, né? Enquanto isso, o urso fala que é uma diversão eletrizante e continua rindo. E a Millie responde que não pra ela, né? Outro flashback, ela tá lá na biblioteca procurando mais livros do H.P. Lovecraft, só que não encontra. E quem aparece lá é o Dylan, falando, ó, pode não ter livros do Lovecraft aqui, mas eu aposto que eu encontro algo que você vai curtir. E ele puxa, né, A Loteria e Outros Contos de Shirley Jackson. Ele convida ela para ler, né, em companhia dele, só que silencioso, porque ele quer ver a reação de quando ela terminar o primeiro conto, né? Ela termina, né, fica chocada, e ele chama ela para tomar um chá na cafeteria ali do lado. Ela concorda, né? E ela revela que gostaria de ser uma bibliotecária algum dia. Ah, seria legal, você ama livros, né? Ele sugere que ela se vista, né, de uma bibliotecária bem gótica para assustar as pessoas. A Millie acaba sorrindo, né? E ela comenta que conforme vai passando os dias, ela se sentia boba de passar tanto tempo pensando no Dylan. Até que o avô convida ela, né, para ir no bazar de fim de ano da escola. Ela, ah, não, essas coisas idiotas. Ele, ó, vai ter um chile lá, inclusive vegetariano, e tem biscoitos, muitos biscoitos. A Millie até concorda em ir e tal. Ela admite que o chile vegetariano é gostoso, e entre os biscoitos tinha o favorito dela, que é pão de mel. Só que aí, né, ela começa a procurar o Dylan e acaba encontrando ele numa barraca, de mãos dadas com uma garota que tá lá numa aula com ela, né? Uma loira chamada Brooke Harrison. E ela fica mó revoltada, né? Ela vai procurar o avô, dizendo que eles têm que ir embora. E aí ele, tá, vamos. No caminho de volta ele pergunta se alguém no colégio disse algo que deixou ela triste e tal. Ela, não, ninguém disse nada não, porque ninguém lá liga se eu tô viva ou se eu tô morta. E o avô fala, né, que se sentiu assim na idade dela e que ele não voltaria a ter 14 por nada nessa vida, nem que ganhasse anos extras, né? Mas a Millie, ela não tá nem aí, ela só diz que não, ela só pensa, né, que não teme a morte e naquele momento parecia ser sua única amiga. Mais um flashback se encerra e o ursão tá lá, né, dizendo que ele se sente um garçom servindo as opções. E ele sugere cozinhar a menina viva. Meu pai do céu. Mais um flashback começa e a Millie tá lá na mesa, né? O Dylan chega e ela, como é que você consegue sentar na minha frente desse jeito? Ela confronta o garoto, né? Ele, ué, como? Eu sento aqui todo dia. Ela, eu pensei que você ia querer sentar com a Brooke, mimimi. Ele, olha, os nossos horários de intervalo são diferentes.
A Millie diz, o que é que eu sou pra você? Uma reserva, uma substituta pra Brooke? Ele, não, peraí. Foi mal, eu não tô vendo sentido no que você tá falando. E ela, eu vi vocês no bazar ontem. Ele, tá, e daí? Ela, vocês estavam de mãos dadas, vocês claramente estavam juntos. Ele, tá, e daí? Então ele saca. Ele, peraí, Millie, você achou que que eu e você, a gente tava namorando? Ela, bom, você me notou, me deu um livro, me levou pra tomar chá. É claro que eu pensei que no futuro a gente podia ser namorado e namorada. E aí o Dylan diz, olha, me perdoa se eu te fiz pensar isso e tal. Você é bonita, mas eu nunca quis que você achasse que fôssemos algo mais que amigos. Tipo, você nunca teve algum amigo homem que não fosse seu namorado? E aí, né, a Millie, ela não ia dizer pra ele que a única amiga que ela já teve foi a Hannah, né, e nem agora elas são amigas. Ela, não, claro que eu tenho, mas você falou que eu era a única, que eu era uma pessoa legal e tal. Ele, sim, no meu primeiro dia aqui, eu falei que você era a pessoa mais legal que eu conheci, mas, tipo, eu conheci outras pessoas legais também. Ela, como é Brooke, ele, você não é a prova? Por quê? Ela, ela é loura, ela é fútil, blá blá blá. Aí o Ian, você já falou com ela sequer alguma vez? Você sabe como ela é? E a Millie admite que não, nunca falou com a menina e não fala com qualquer um. E o Dylan fala, não, ela não é qualquer um. Ela é esperta, ela é culta, ela é gentil, ela quer ser veterinária. Do que importa a cor do cabelo? Olha, Millie, eu tô desapontado. De todas as pessoas, você, com o armário delineador e unhas pretas, sempre me pareceu saber que não se deve julgar alguém pela aparência. Você não gosta quando fazem isso contigo, mas você está cometendo o mesmo erro. Isso é hipocrisia da sua parte. E aí ele vai, levanta e vai embora dali. As férias de inverno vão se aproximando, o humor da Millie está cada vez mais depressivo e tal. As decorações natalinas estão pelo bairro e tal. O avô pergunta se ela está empolgada com o último dia antes das férias, mas ela diz não. E eu queria dizer que eu não vou celebrar o Natal esse ano. Eu me recuso a fingir felicidade num dia particular apenas porque a sociedade diz que eu devia estar feliz. Só que eu vou dizer, olha, não é bem assim, né? Não é questão da sociedade, sim da família se reunir, curtir e acompanhar um do outro. Tipo, seus tios e primos vão vir, seus pais vão ligar por Skype e tal, vai ter uma grande ceia, troca de presentes, depois um chocolate quente e cookies enquanto a gente joga algum jogo de tabuleiro. Só que a Millie diz, ó, eu vou estar aqui porque eu não tenho pra onde ir, tá bom? Mas eu me recuso a participar. E eu vou dizer, olha, Millie, eu tentei de tudo pra que você ficasse feliz e tal. Talvez fosse melhor você ter ido com seus pais, né? Eu sei que deve ser difícil ficar longe deles e tal, mas a Millie já tá de saco cheio. Ela grita dizendo que não sente falta dos pais e tal, embora lá no fundo ela sinta, né? E ele, ó, você pode não sentir, mas eu sei que algo vem te correndo por dentro ultimamente. Foi algum problema na escola, com alguém? Olha, eu não digo que eu posso te ajudar, mas às vezes ajuda ter alguém pra te ouvir, né? Ela, eu não tenho amigos e tal. Ele, talvez você devesse tentar fazer algum, né? Não precisa sair falando com todo mundo se você não quiser, mas todo mundo precisa de um bom amigo. A Millie grita com ele, dizendo que ele não sabe o que ela precisa, que ela vai fazer tarefa e tal. Ele, tá, eu vou estar na oficina. Você não é a única que pode sair daqui batendo o pé, sabia? E a Millie comenta que foi a primeira vez que o avô realmente parecia bravo com ela. Mais uma vez o flashback acaba e o urso agora sugere decapitação. A pena de morte preferida na Arábia Saudita. E lá eles usam uma espada. Ele acha estiloso e dramático. Nesse momento a Millie lembra dos pais. Ela sente mais amor por eles. Talvez fossem diferentes, mas sempre a fizeram se sentir segura e amada. E era o que ela queria no momento, né? Ela queria estar segura. Mas no flashback, já é véspera de Natal, os parentes chegam, né? A tia Sherry, o tio Rob e os seus primos, Cameron e Hayden. O avô comenta, né, que ela não vai celebrar esse ano e tal. Os primos perguntam por que ela, a cultura já é materialista demais, vocês querem mais presentes? Eles dizem, bebe uma gemada aí. Ela, é o mesmo que beber catarro e tal. Você quer saber? Eu vou dar uma volta, dane-se vocês. O avô até pede pra ela levar um casaco, mas ela ignora, né? E fica resmungando pela vizinhança. Dizendo, os garotos sempre são enganados pelas aparências e tal, eu não sou hipócrita, eu só digo a verdade, se ninguém consegue entender, o problema é deles, não é meu. Só que a Millie começa a sentir frio, né, e ela não ia voltar lá pra dentro nem a pau. Ela lembra que na oficina do avô tem um aquecedor, né, é o lugar perfeito pra se esconder. Quando ela entra lá, tá entulhado de treco. E num canto, tem um urso mecânico com uma gravata borboleta, uma cartola e um sorriso vazio e sinistro.
e parecia um dia ter sido branco e rosa, mas agora tá cinza desbotado. Preciso falar mais alguma coisa? É o Funtime Freddy. E esse urso, né, é muito grande que dá pra entrar na cavidade corporal, né, no buchinho. E a Millie vai, abre a porta da cavidade, entra e fecha. E tá lá mó escuro. Ela comenta, né, que podia voltar quando os primos fossem embora e talvez ela perdesse a ligação do Skype com os pais, né? É bem feito por eles estarem longe dela no Natal. Eita, menina revoltada. Mas enfim, né, é a hora da ceia e tal. O avô pergunta se o Cameron e o Hayden viram a Millie por aí, lá fora. Eles dizem que não, que ela é estranha. Ele, vocês também vão ser na cidade. E olha o que eu preparei. Na verdade, eu cacei muitas receitas desde que a Millie se mudou, né? A maioria é vegetariana. Mas, tudo bem. A tia Sherry, né? Ela disse que eles deviam sair e procurar a Millie, mas ele, não, ela vai aparecer quando tiver com fome. É coisa da idade, sabe? E aí o flashback acaba, né? E aí nós já estamos no presente mesmo, a Millie já acordou dentro do Funtime Freddy e ele diz que não tem uma espada, mas ele tem uma chapa de metal bem afiada que ele pode fazer atravessar o corpo e passar na altura do pescoço ou mais abaixo, cortando a Millie em duas. Ele acha que seria suave como uma guilhotina, mas ele não tem 100% de certeza, pois seria a primeira tentativa de decapitação dele, da Millie também, mas a última também, né? Então ela nota, né, um fio de luz no lado da porta, né? E se ela conseguisse enfiar algo ali na fresta, ela podia dar um jeito de forçar a porta e abrir para sair dali, né? Ela começa a mentalizar, né, o que ela tem ali com ela, ela lembra do bracelete. E aí o Funtime Freddy diz, você tem uma decisão para tomar e tal. E a Millie pensa, se eu me abaixar o bastante, eu posso evitar o corte. Ela pergunta pro Funtime Freddy se tem alguma chance dele soltá-la, se tem algo que ela pode fazer em troca da vida. Ele, queridinha, não há nada que eu queira de você além da sua vida. A Millie dá um suspiro e diz que escolhe a decapitação. Ele fala que é uma ótima escolha, né? É um clássico e ele promete não decepcionar. Quer dizer, não vai decepcionar a Millie, pois ela vai estar morta, né? E ela, tá bom, me avisa quando você estiver pronto, tá? Não sai jogando a lâmina em mim. Ele, tá, é justo, né? Como se você pudesse ir pra algum lugar mesmo. Me dê alguns minutos pra eu me preparar, pois a pressa é inimiga da perfeição. E aí os olhos dele voltam pro lado de fora, né? E a Millie, ela decide, ela quer viver e tal, ela quer se desculpar com o Dylan, perguntar se podem voltar a ser amigos, e ela se encolhe, né, na bola mais minúscula que ela consegue ficar. Então a gente escuta a voz do Funtime Freddy. Millicent Fitzsimmons, eu te sentencio à morte por crimes da humanidade. Ela, peraí, como assim? Ele, você foi grosseira, se aborreceu por tudo que aparecia no seu caminho, julgou os outros precipitadamente e foi ingrata com aqueles que não deram a você nada além de amor e doçura. Ela se declara culpada, né? Mas pergunta por que ela deve morrer se todo mundo é culpado disso de vez em quando. É verdade. Por isso são crimes da humanidade, ela, sim, mas por que eu devo morrer se todo mundo é culpado? Ele, bom, foi você que entrou na minha barriga. No espírito da Revolução Francesa, eu faria uma contagem regressiva em francês antes de soltar a lâmina. 1, 2, 3. E aí, rápida como uma bala, a lâmina atravessou a câmara. Corta a cena, o avô da Millie tá ligando pro celular dela, só que tá no bolso da jaqueta, né? Ele, ela vai voltar quando sentir que se fizerem entender, né? Os meninos estão lá abrindo presentes e tal. Eles se perguntam se não deviam esperar a Millie, só que o tio Rob fala que por quê se ela agiu como uma mimada. E o avô ele não gostava que usassem esse termo, né? Pois a Millie não era uma menina má, só estava numa idade difícil, ela ia amadurecer e ele sabia disso. Então ele organizou os presentes da Millie numa pilha para que estivessem ali quando ela voltasse. Fim da história. É a primeira história que acaba, né, com um plot twist. A gente não sabe se a Millie escapou ou não. Particularmente eu acho que não. Mas enfim, né, gente. Esses foram os resumos de Into the Pit. Eu vou voltar, né, com os resumos de Fat, que é o segundo livro de Fazbear Frights. E os resumos do Stitch Wraith, né, eu vou dividir lá, né, certinho. A parte 1 vai ser depois que eu terminar as histórias do quinto livro. E a parte 2 depois que eu terminar o resto. Mas é isso, fico com Deus, coração, Jesus te amo. Um forte abraço, até a próxima e falou. Eu dou um 8,3 pra história. Não foi tão boa quanto as anteriores, mas o livro em si é muito bom. Falou. Oh, I'm gonna do this on my own.
no point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were